Pronto, então vamos lá. Boa noite, pessoal, tudo bem? Vamos lá para o nosso Clube do Livro Despertar da Consciência com Neville Goddard. Estamos no segundo livro dessa coletânea de 7 livros. Estamos aqui na Sua Fé, a Sua Fortuna. Esse é o maior livro desses 7 livros. É um livro muito especial aqui, né? Onde nós estamos trabalhando várias questões. Eu já disse para vocês, vou repetir novamente, porque isso ainda está reverberando em mim, né? A penúltima aula lá que nós fizemos sobre as 12, né? Os 12 atributos que representam os 12 apóstolos e quanto nós podemos trazer isso para a nossa vida. Quem não assistiu, recomendo que assistam, tá? Que não foi a aula passada, foi a anterior, um pouco antes de eu, né, ficar aí impossibilitada de falar. Mas que bom, tá tudo certo agora. Vamos lá, seguindo a nossa leitura. Hoje nós vamos seguir aqui para o capítulo 23 do livro 2, A Sua Fé, a Sua Fortuna. E então vamos continuar essa leitura. Gratidão mais uma vez, né, pela presença de cada um de vocês, pela escolha em buscar conhecimento, em buscar olhar para a sua vida, despertar a sua consciência através, né, desse ensinamento e de tantos outros ensinamentos que estão aqui disponíveis para nós, né, quando nós estamos abertos. O tratamento certo, o medicamento certo, o profissional certo, o mestre, né, certo, chega para a gente quando nós estamos aqui, então, abertos para acessar esse conteúdo. Então, se você chegou aqui, é porque isso está disponível para você ir, né, para um próximo nível, por assim dizer, né, se assim podemos dizer, de próximo nível de conhecimento. Tem uma live também, a primeira live que eu fiz, falando sobre os 4 níveis de conhecimento, que é o que o Neville Goddard fala aqui da interpretação de tudo isso que foi escrito, né, no livro sagrado, de todas as coisas que estão aqui, dos 4 níveis de interpretação. Outro dia eu fiz um post falando sobre isso e o quanto nós podemos levar isso para nossa vida. Então vale super a pena, tá? Quem quiser aí retomar, deixa eu ver se eu acho aqui, porque eu não lembro de cor, eu só lembro do nível SOD, mas são 4 níveis aí de conhecimento para a nossa vida. Tecnologia é tudo, né, gente? Salvando a gente sempre aqui. Vamos abrir aqui, deixa eu ver. Enquanto isso, vamos convidando as pessoas para participar dessa leitura. Assistam os vídeos várias vezes, tá? Porque esse conteúdo, gente, é um conteúdo que nós trazemos muitas questões, né? Muitas crenças, muitos dogmas aí ainda. Então é um conteúdo que precisa ser visto, revisto, introjetado em nós. A gente precisa, né, meio que, por assim dizer, meditar nesses conteúdos, tá certo? Não vou conseguir abrir aqui agora para mostrar para vocês o post, porque o abençoado do meu não quer funcionar. Tá tudo certo também. Não era pra fazer isso, né? Vamos reiniciar ele aqui. Depois, se eu achar, eu retomo, tá bom? Então, vamos lá para nossa leitura. Quem tem o livro físico está na página na página 243. Regiane, sendo Regiane enrolada. E tá tudo bem. Vamos lá, então, né? Semana passada, nós continuamos aqui, né? Sobre a arte da pesca, fizemos uma vivência no final, foi bem bacana. Se você não assistiu, vai lá assistir no canal do YouTube ou procura aqui no Instagram, tá? Se você for lá no canal do YouTube, lembra de se inscrever, deixar o seu like, porque assim, né, o conteúdo passa a se tornar cada vez mais relevante e juntos nós conseguimos aí, né, mostrar esse conteúdo para mais pessoas. A nossa corrente do bem só aumenta. Então, aquele que estiver ouvidos, ouça. Então, vamos lá, né? Tirar todas essas travas aqui dos nossos ouvidos,
desligar o botãozinho da censura para que a gente possa acessar todo esse conhecimento que esse livro tem, todo o conhecimento que o Neville Goddard e muitos outros, né, seres de luz, muitos outros mestres, muitos outros professores deixaram aqui para nós, né, para nossa evolução. Que essas palavras entrem em vossos ouvidos, pois o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens. Não seja como aquele que tem olhos que não veem e ouvidos que não ouvem. Deixe que essas revelações entrem profundamente em seus ouvidos, pois depois que o filho ou desejo for concebido, o homem com seus falsos valores, a razão, tentará explicar a origem e a causa da concepção do filho, e ao fazê-lo, romperá em pedaços. Sempre que os homens chegam à conclusão que uma determinada coisa é humanamente possível e que, portanto, pode ser realizada, basta que você o realize, que é impossível para eles. E logo os mesmos especialistas que afirmaram que era impossível ser feito começarão a dizer como e por que você conseguiu. Depois que eles rasgarem todo o manto, a causa da sua manifestação em pedaços, teses, argumentos, eles estarão tão longe da verdade quanto eles estavam quando eles proclamaram o impossível. Enquanto o homem procurar a causa da expressão nos lugares onde ela se manifesta, eles procurarão em vão. Há milhares de anos, o homem tem sido avisado: eu sou a ressurreição e a vida. Nenhuma manifestação vem a mim a menos que eu tenha trazido. Mas o homem que não acredita nisso prefere acreditar nas causas externas a si mesmo. No entanto, em que algo não visto, para que algo não visto torne-se visto, o homem logo se põe a explicar a causa e o propósito de tal realização. Assim, o Filho do Homem, a ideia, desejando a expressão, constantemente vem sendo destruído pelas mãos do homem, a razão e a sua inteligência. Agora que sua consciência é revelada como a causa de toda a expressão, não retorne para as trevas do Egito com seus muitos deuses. Há um só Deus e este Deus é a sua consciência. Todos os povos da terra são como nada diante dele. Ele age como bem lhe apraz com os exércitos dos anjos e com os habitantes da terra. Ninguém é capaz de se opor à sua vontade ou questioná-la dizendo: explique-a, por que ages assim? Se o mundo inteiro concordar que algo não pode ser expresso e ainda assim você se conscientiza de que você pode ser ou expressar isso, o que o mundo acredita que não, você poderá expressá-lo. Sua experiência nunca pede permissão para expressar o que você é e está ciente de ser. Ela o fará naturalmente e sem esforço, mesmo contra toda a sabedoria e oposição do homem. A ninguém saudeis pelo caminho. Isso não é uma ordem para que você seja insolente ou hostil, mas para que você lembre para não reconhecer um superior, para que você não seja e não veja alguém como uma barreira para a sua expressão. Ninguém pode erguer a mão ou questionar a sua capacidade de expressar aquilo que você é consciente de ser. Quem tá com o livro físico, grifa isso, que é tão importante na nossa vida, né? Ninguém pode erguer a mão ou questionar a sua capacidade de expressar aquilo que você é consciente de ser. Quantas vezes nós deixamos que o outro diga o que a gente é, o que a gente pode fazer e o que a gente pode conquistar, né? Então isso aqui fala do verdadeiro empoderamento, que é o reconhecimento da nossa grandeza, é o reconhecimento do nosso valor. Não julgue pelas aparências, pois tudo é como nada aos olhos de Deus.
Todas as nações são nada diante dele, e para ele valem menos do que nada. Uma coisa vã. Está escrito que os discípulos falharam a atender o pedido do pai, que queria que curassem o filho, que estava tomado por um espírito ruim. De repente, um homem surgiu no meio da multidão, clamando em voz alta: Mestre, suplico que socorras o meu filho, o meu único filho. Um espírito se apodera dele, fazendo-o gritar, provoca-lhe convulsões até que espume pela boca. Jamais o deixa por muito tempo, e por meio de muitos ferimentos o está destruindo. Roguei a teus discípulos que eles o expulsassem, mas eles não conseguiram. Ao julgar pelas aparências, os discípulos pensaram que este era um problema mais complicado do que os outros que eles já haviam resolvido antes, e então eles não conseguiram alcançar o resultado desejado. Ao julgar pelas aparências, eles se esqueceram de que todas as coisas são possíveis para Deus. Quantas vezes, hein, você não olha para um problema e fala: Uau, que problemaço, que situação, eu não vou conseguir resolver. E esquece desse pequeno detalhe aqui, né? Ao julgar pelas aparências, eles se esquecem que todas as coisas são possíveis para Deus. Então responde Jesus: Ó geração sem fé e perversa, até quando estarei convosco e sofrerei da vossa incredulidade? Mas Jesus era demais, né? Trazei-me aqui o seu filho. Acho que Jesus, né, tava com cajado, tinha vontade de dar uns cajadadas na cabeça desse povo, né? Hipnotizados pela realidade das aparências, como eles ficaram, os discípulos não conseguiram sentir a naturalidade de curar o filho do homem. O único jeito de você evitar as suas falhas é mantendo constantemente em sua mente, que é a sua consciência, o Todo-Poderoso, a presença onipotente e que, sem ajuda, essa presença desconhecida dentro de você se manifesta, sem esforço, tudo aquilo que você está ciente de ser. Enquanto o menino caminhava em sua direção, o demônio lançou por terra em convulsão. Porém, Jesus repreendeu o espírito impuro, curou o menino e entregou de volta ao pai. Fique perfeitamente indiferente às evidências dos sentidos, de tal modo que você sinta a naturalidade do seu desejo, e o seu desejo será realizado. Confiança. Ignore as aparências e sinta a naturalidade da perfeita percepção dentro de si, uma qualidade da qual você nunca deve desconfiar ou duvidar. Com esta compreensão, você nunca se desviará do caminho. O seu desejo é a solução do seu problema. Conforme o seu desejo for realizado, o seu problema será resolvido. Nossa! E aí? Qual é o seu desejo? Essa é uma das perguntas que eu faço lá na MR77, né? Sempre quando eu faço os grupos, né? O seu desejo é a solução do seu problema. Conforme o seu desejo for realizado, o seu problema será resolvido. Por isso que é tão importante a gente ter clareza daquilo que a gente quer, né? Daquilo que a gente realmente deseja. Porque quando a gente tem foco, quando a gente tem um objetivo, quando a gente tem um desejo firme aqui, né? Pode acontecer várias coisas, mas nós estamos, né, presentes para aquilo, estamos ali disciplinados, mantendo a nossa rotina, mesmo quando nós não amanhecemos naquele dia assim com tanta animação para fazer algumas coisas, né? Porque não é todo dia que todo mundo amanhece, good vibes. Então, quando a gente tem clareza do nosso desejo, quando a gente tem clareza do nosso objetivo, nós nos colocamos aí, né, frente aos problemas e entendemos que esse nosso desejo, né, esse desejo real, verdadeiro, é a solução daquilo que a gente tem aí como problema.
Se você não pode forçar nada exteriormente, por maior que seja a sua força. Há apenas uma maneira para você comandar as coisas que você quer. Isso é, assumindo a consciência das coisas desejadas. Esse livro fala muito sobre cocriação, né? O mundo é mental. Há uma grande diferença entre sentir uma coisa e conhecê-la intelectualmente. Você deve aceitar sem ressalvas o fato de que, ao possuir ou sentir uma coisa em sua consciência, você passa a criar a realidade que atrairá a sua existência da maneira concreta. Você deve estar absolutamente convencido de que existe uma conexão contínua entre a realidade invisível e a dimensão visível da manifestação. A sua aceitação interna deve tornar-se a convicção intensa e inabalável, que transcenda tanto a razão quanto o intelecto, que reúne inteiramente a qualquer crença da realidade, que renuncie inteiramente a qualquer crença da realidade, exceto como um reflexo de um estado interno de consciência. Quando você realmente entender e acreditar nessas coisas, você vai adquirir uma certeza tão profunda que nada poderá te abalar. Né? E essa certeza tão profunda fala aí de clareza, né? Da clarividência, que foi tão distorcida na nossa vida, que é ver as coisas com clareza, né? Isso é o significado de clarividência. Os seus desejos são as realidades invisíveis que respondem apenas aos comandos de Deus. Deus ordena que o invisível seja visível, afirmando ser a coisa que for comandada. Tende em vós o mesmo sentido que houve também em Cristo Jesus, o qual tende plenamente a natureza de Deus, que pensou, como abuso, ser igual a Deus. Agora deixe que este provérbio entre profundamente em seus ouvidos. Seja consciente de ser aquilo que você deseja ter. Seja consciente de ser aquilo que você deseja ter. E muitas vezes a gente quer fazer o caminho inverso, né? Eu quero ter para ser. E desse jeito a gente enfrenta uma grande dificuldade, né? Da manifestação da nossa realidade. Então, para ter tudo aquilo que a gente deseja manifestar aqui, eu já preciso estar sentindo aqui a prosperidade, eu já preciso estar sentindo aqui dentro de mim a saúde, a abundância, a amorosidade, o amor próprio, para que isso possa se manifestar aqui na minha vida. Se tudo aquilo que eu desejo, né, eu ainda não sinto, geralmente eu estou manifestando aquilo que é contrário, né? Estou manifestando o quê? Mais escassez, mais dor, mais sofrimento. Porque eu ainda não sinto verdadeiramente isso. Existem espaços dentro de mim que ainda são dor, sofrimento, limitação, escassez. Essa é a consciência de ser que eu tenho neste momento. Por isso que a minha realidade está trazendo isso para mim. Quando eu passo a ser essa consciência próspera, essa consciência amorosa, essa consciência saudável, a minha realidade invisível se torna visível. É isso que ele acabou de dizer aqui pra gente. Clarividência, aqui. Tendo olhos, não vistes? E possuindo ouvidos, não escutastes? E nem vos recordais? A verdadeira clarividência não se encontra na capacidade de ver as coisas além da visão humana, mas sim da capacidade de entender aquilo que se vê. Anotem isso, por favor, né? Quanta distorção existe, né, em algumas questões da nossa vida. A clarividência não se encontra na sua capacidade de ver as coisas além da visão de alcance
humana, mas sim na sua capacidade de entender o que você vê. Um balanço financeiro pode ser visto por qualquer pessoa, mas pouquíssimas pessoas entendem um balanço financeiro. A capacidade de interpretar uma mensagem é a marca da visão clara, ou seja, clarividência. A capacidade de interpretar uma mensagem marca a visão clara, ou seja, a clarividência. Saber que cada objeto, animado ou inanimado, é formado por uma essência de luz que se move e pulsa com energia, muito mais radiante do que dos próprios objetos em si, também do melhor do que o autor sabe, porém ele sabe também que a capacidade de reconhecer a existência dessa energia não é igual à capacidade de entendê-la. Para ilustrar um pouco, aqui está uma história muito conhecida e famosa no mundo todo, e no entanto, somente o verdadeiro sábio ou clarividente realmente entende a sua mensagem. Vamos lá para a história do Monte Cristo. Vamos ver se a gente era quem já conhece essa história, se você já estava aí nesse nível de evolução em relação à clarividência. O Conde de Monte Cristo. O Conde de Monte Cristo, de Alexandre Dunas, descreve o verdadeiro sábio clarividente, a biografia de cada homem. Primeiro, Edmundo Dantes, um jovem marinheiro, encontra morto o capitão do navio. Assumindo o comando do navio, no meio de uma tempestade em alto mar, ele tenta conduzir o navio a um porto seguro. Segundo, junto de Dantes está um documento secreto que deve ser entregue a um homem que ele não conhece, mas será apresentado ao jovem marinheiro no momento oportuno. Este documento é um plano para libertar o imperador Napoleão da sua prisão na ilha de Elba. Terceiro, assim que Dantes consegue chegar ao porto, 3 homens que, através de seus favores e bajulações, conseguiram a simpatia do atual rei, temendo que qualquer mudança pudesse prejudicar as suas posições no governo, prendem o jovem marinheiro e o trancafiam em suas catacumbas. Quarto, nessa masmorra, Dantes é esquecido e deixado para apodrecer. Muitos anos se passaram, então um dia, Dantes, que a essa altura já estava como um esqueleto vivo, escutou uma batida na parede. Respondendo a esta batida, ele escutou a voz do outro lado dessa parede. Em resposta a essa voz, Dantes remove uma pedra na parede e encontra um velho padre, que este estava na prisão há tanto tempo que ninguém sabia o motivo da sua prisão e nem há quanto tempo ele estava lá. Quinto, o velho padre estava há muitos anos cavando uma saída da prisão, apenas para descobrir que ele cavou o seu caminho na direção da cela de Dantes. E então aceita o seu destino e decide encontrar a sua alegria e liberdade, ensinando a Dantes tudo o que ele sabia a respeito dos mistérios da vida, enquanto o ajudava a fugir também. Dantes, no início, era muito impaciente para aprender todos os ensinamentos. Mas o velho padre, com a sua infinita paciência, adquirida através do seu longo tempo de confinamento, mostrou a Dantes que é Dantes, né? Que o quanto a sua mente impaciente era imprópria para adquirir novos conhecimentos. Então, com uma paciência filosófica, ele lentamente revela ao jovem os mistérios da vida e do tempo. Sexto, conforme Dantes amadurecia os seus ensinamentos do velho sacerdote, o velho acaba vivendo cada vez mais na consciência de Dantes. Por fim, ele
participa dantes o seu último nível de sabedoria, torna-o capaz de assumir e lidar com altos cargos de confiança. E então, ele lhe conta sobre um inestimável tesouro enterrado na ilha de Monte Cristo. Sétimo, com essa revelação, as paredes superiores do túnel com que estavam escavando para o oceano cederam, esmagando o velho padre e o levando à morte. Os guardas, descobrindo o incidente, colocaram o corpo do velho padre num saco e o prepararam para jogá-lo no mar. Conforme eles deixavam a sua cela para buscar uma maca, Dantes remove o corpo do velho sacerdote e se coloca dentro do saco. Os guardas, desconhecendo esta mudança de corpos e acreditando que o velho homem estava no saco, jogaram Dantes nas águas. Dantes consegue a sua liberdade através do saco, segue para a ilha de Monte Cristo e encontra o tesouro enterrado. Então, provido da sua fabulosa riqueza e com a sua sabedoria sobre-humana, ele renuncia à sua identidade humana de Edmundo Dantes e assume o título de Conde de Monte Cristo. Interpretação. Primeiro, a própria vida é uma tempestade em alto mar, do qual o homem enfrenta enquanto ele tenta se orientar para achar um porto seguro para repousar. Segundo, gente, depois vocês voltem várias vezes aí, para quem for assistir, principalmente no YouTube, que dá para ir voltar, para vocês irem entendendo um ou outro. Segundo, dentro de cada homem existe um plano secreto que libertará o poderoso imperador dentro de si mesmo. Terceiro, o homem, em sua tentativa de encontrar segurança neste mundo, é enganado pelas falsas fontes de poder e vaidade e ganância. Ó Deus, a maioria dos homens acreditam que a fama, que as grandes riquezas ou o poder político irão assegurá-los em todas as tempestades da vida. Então, eles procuram fazer desses atributos âncoras para a sua vida, apenas para descobrir que a sua busca por estes que os fazem perder gradativamente o conhecimento do seu verdadeiro ser. Se o homem colocar a sua fé em outras coisas além de si mesmo, aquilo no qual é depositada a sua fé, com o tempo irá destruí-lo. Com o tempo, eles se verão presos na confusão e no desespero. Quarto, trancado nas paredes da escuridão mental, o homem permanece no que, então, parece ser uma morte em vida. Depois de anos de desilusão, o homem se volta contra essas miragens e ele descobre dentro de si mesmo uma sabedoria anciã, a sua consciência de ser, que foi trancanfiada dentro desde o primeiro dia em que ele acreditou ser o homem e esqueceu-se de que era Deus. Quinto, o velho padre estava há muitos anos cavando uma saída desta prisão, apenas para descobrir que ele cavou o seu caminho em direção à cela de Dantes. E então aceita o seu destino e decide encontrar a sua alegria e liberdade ensinando a Dantes tudo o que ele sabia a respeito dos mistérios da vida, enquanto o ajudava a fugir também. Dantes, de início, era muito impaciente para aprender todos os ensinamentos do velho padre. Com a sua infinita paciência adquirida através do seu longo tempo de confinamento, mostrou a Dantes o quanto a sua mente impaciente era imprópria para adquirir novos conhecimentos. Então, com uma paciência filosófica, ele lentamente revela ao jovem os mistérios da vida e do tempo. Em relação a tão maravilhosa que, enquanto o homem a ouve pela primeira vez, ele quer adquiri-la toda de uma só vez, mas ele descobre que ele passou tantos anos na crença de ser homem
que ele se esqueceu completamente da sua verdadeira identidade e que ele agora é incapaz de restaurar essa memória de uma só vez. Ele também descobre que ele só conseguirá restaurá-la em proporção ao seu desapego de todas as ideias e valores humanos. E a gente não tem nada, né, de apego, imagina! Nada de crença, de padrão, né? Pouca coisa a gente tem. E aí a gente quer, né, ter toda essa revelação, todo esse conhecimento do dia para a noite, sem limpar esses trem que tá tudo aqui. Sexto, conforme Dantes amadurecia em seus ensinamentos, o velho acaba vivendo cada vez mais a consciência de Dantes. Por fim, ele participa a Dantes o seu último nível de sabedoria, tornando-o capaz de assumir e liderar altos cargos de confiança. Então, ele lhe conta sobre o inesgotável tesouro enterrado na ilha de Monte Cristo. Conforme o homem se livra dos preciosos valores humanos, ele absorve a luz, o velho padre, cada vez mais, até que finalmente ele se torna essa luz e reconhece ser como um ancião. O eu sou a luz do mundo. Sétimo, com esta revelação, as paredes superiores do túnel que estavam sendo cavadas para o oceano cedem, esmagando o velho padre e o levando à morte. Os guardas, descobrindo o incidente, colocam o corpo do velho padre em um saco e o preparam para jogá-lo ao mar. Conforme eles deixam a cela para buscar a maca, Dantes remove o corpo do velho sacerdote e se coloca dentro do saco. Os guardas, desconhecendo essa mudança, acreditam que o velho estava no saco e jogam Dantes nas águas. A sequência, sangue e água da morte do velho sacerdote é comparável à sequência de sangue e água da história de Jesus quando os guardas romanos o perfuram. Sangue e água sempre são encontrados em nascimentos. Aqui está simbolizado pelo nascimento de uma consciência mais elevada. Gente, eu nunca tinha parado para pensar nisso, né? E olha que eu estudo esses trem, né? Aí na parte do renascimento, da massagem reparentalizadora, né? Sangue e água sempre são encontradas em nascimentos. Aqui está simbolizada pelo nascimento de uma nova consciência mais elevada. Oitavo, o homem descobre que a sua consciência de ser é inesgotável. O homem descobre que a sua consciência de ser é o inesgotável tesouro do universo. No dia em que o homem faz essa descoberta, ele morre como homem e desperta como Deus. Sim, Edmundo Dantes tornou-se o conde de Monte Cristo. O homem se torna Cristo. Que interpretação, né? Que coisa. Capítulo 25. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. A minha consciência é o meu Senhor e o meu pastor. O que eu estou ciente de ser é a ovelha que me segue. A minha consciência é tão boa como pastora que nunca perdeu uma ovelha ou algo que seja consciente de ser. A minha consciência é uma voz que clama no deserto da confusão humana, chamando a tudo o que eu sou consciente de ser para me seguir. As minhas ovelhas reconhecem tão bem a minha voz que elas nunca deixaram de responder ao meu chamado. Nem haverá o tempo onde o que eu estou convencido do que eu sou deixará de vir ao que eu sou. Eu sou a porta aberta para tudo o que eu sou possa passar e entrar. Minha consciência de ser é o Senhor e o pastor da minha vida. Agora eu sei que eu nunca ficarei sem provas ou com falta de evidências de que eu sou consciente de ser. Sabendo disso, eu devo me tornar consciente de ser grande, amável,
rico, saudável e de ter todos os atributos que eu admiro. Presta atenção que quando a gente fala isso para vocês, né, em live, nos stories, aí vocês acham que é tudo, né, mais um monte de blá blá aí. É a nossa constante, né, o nosso constante insistir na consciência de ser quem você é, de reconhecer a sua verdadeira essência. Ele fala assim, ó: agora que eu sei que nunca ficarei sem provas ou com a falta de evidências do que eu sou consciente de ser, por isso que, né? Tudo aquilo que eu sou consciente, se eu não me valorizo, se eu não reconheço o meu valor, se eu não me amo, se eu não trabalho, todas essas questões craquelentas que estão aqui, a todo tempo, isso vai sendo validado na minha vida aqui através do quê? De escassez, de doença, de dificuldade financeira e tudo mais. Porque essa é a consciência que eu tenho hoje. A consciência de ser, essa consciência interna aqui, que vai além do intelecto. Essa é a consciência de ser que eu tenho. Quando eu estou despertando a minha consciência e tenho presença e reconheço que eu devo me tornar e ser consciente daquilo que eu sou para que a minha realidade se transforme, então eu devo me tornar consciente de ser grande, amável, rico, saudável e de ter todos os atributos que eu admiro. Vamos olhar para isso, né? Eu devo me tornar consciente de ser grande, rico, amável e com todos os atributos positivos que eu admiro nas pessoas. Segundo, ele me faz deitar em seus verdes pastos. A minha consciência de ser é tudo que eu sou consciente de ser. Então, sempre haverá abundância naquilo que eu sou consciente de ser. E aí? Você está tendo abundância do que na sua vida? De saúde, de prosperidade, de relacionamento, de trabalho, de cliente? Qual é a sua consciência de ser? O que está tão abundante na sua vida hoje que talvez você não tenha colocado presença? Não tenha, né, tido essa clareza que tudo que você é consciente de ser é abundante na sua vida. Não importa o que o homem esteja consciente de ser, ele eternamente virá as evidências disso sendo brotadas no mundo. A concepção do homem sobre si mesmo, a medida do Senhor, sempre será expressa, sentida e comprovada. Então, né? A gente vai estar sempre encontrando pessoas, situações para validar aquilo que eu tenho consciência de ser. É aquilo quando a gente fala para vocês, né? Quando eu falo para vocês que os nossos relacionamentos são espelhos de nós mesmos, que o outro é espelho daquilo que eu sou. E aí, muitas vezes a gente se choca com isso quando a gente olha e fala: uau, como é que eu sou desse jeito? Pois é, quais são os lugares em mim, né, que eu estou aí deixando de reconhecer a verdadeira essência daquilo que eu sou, e isso está sendo validado através dos meus relacionamentos, das situações da minha vida e de tudo isso que permeia aqui o meu ambiente externo. Guia-me mansamente às águas tranquilas. Não há necessidade de lutar por aquilo que eu sou consciente de ser, pois tudo que eu estou consciente de ser será conduzido a mim tão facilmente como o rebanho que é conduzido pelo pastor às águas de uma nascente tranquila. Ou seja, aqui ele está falando daquele esforço aonde, né, a gente fica naquela loucura, naquela dor, naquele sofrimento. Porque a gente precisa ter clareza que nessa realidade física a gente precisa fazer a nossa parte, fazer aquilo que se requer.
Mas mesmo quando, né, a gente está fazendo a nossa parte, a gente faz, né, entra pelo menos na lei do mínimo esforço, nós sabemos, nós temos confiança de que o nosso caminho, apesar de tantas questões, porque nós vemos aqui com outras consciências, em outros níveis de consciência também, né? Apesar de tudo isso, facilmente as coisas chegam até nós, né? Eu sei que as coisas chegam até mim da maneira certa, na hora certa, no momento, né, exato, na ordem correta na minha vida, né? Tudo é conduzido facilmente, como um rebanho é conduzido a seu pastor às águas de uma nascente tranquila. É a confiança. Fazer aquilo que se requer e confiar. É sair do efeito Zenão, né? Porque a gente vai lá, planta uma sementinha, tá até aqui, hoje a plaquinha do Zenão tá aqui, olha que coisa linda. Inclusive amanhã, o grupo de MS77, vamos fazer a placa do Zenão 0, né? Então, eu confio, eu sei, né, que vai chegar. Eu tô plantando, eu sei que eu vou colher. Eu sei que estou sendo aí, né, pastoreado, conduzido até esse lugar aqui dessa nascente tranquila. Restaura minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, pelo amor em seu nome. Agora que minha memória foi restaurada, de forma que eu sou o Senhor e que ao meu lado não há nenhum outro Deus, o meu reino foi restaurado. O meu reino que foi desmembrado no dia em que eu acreditei nos poderes externos a mim mesmo, agora foi totalmente restaurado. Restaura minha alma, guia-me das veredas da justiça pelo amor do seu nome. Ou seja, eu sei que a vida me ampara, mesmo quando os meus olhos não podem ver. Gente, eu usei muito essa frase, eu até me emociono quando muitas vezes quando eu falo essa frase, porque é esse lugar de consciência, que às vezes os nossos olhos não estão vendo, mas eu tenho essa certeza tão forte aqui dentro de mim, que eu sei que a vida me ampara, mesmo quando os meus olhos não podem ver. Mesmo que ainda resultado de tudo aquilo que, né, das escolhas e das situações aqui ainda estejam acontecendo, eu sei que a vida me ampara quando ainda que os meus olhos não possam ver. É nesse sentido que ele vem trazer essa parte aqui, né? Restaura minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Agora eu sei que a minha consciência de ser é Deus e que farei uso correto deste conhecimento, tornando-me consciente de ser aquilo que eu desejo ser. Ainda que eu ande pelo vale das sombras, não temerei nenhum mal, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Sim, embora eu caminho por toda a confusão e mudanças de opiniões dos homens, não temerei nenhum mal, porque eu identifiquei aquilo o que causava confusão na minha consciência de ser. E no meu caso, foi dignamente restituída ao seu lugar de direito, e eu, apesar de toda a confusão humana, expressarei aquilo que eu sou agora, consciente de ser. E essa mesma confusão ecoará o reflexo da minha própria grandeza. Nossa, tem um texto que eu não sei se eu postei nesse Instagram ou no outro, né, que tá bloqueado, um trecho do Osho, né, que fala isso, né, a nossa consciência de ser faz eco no mundo. Então, agora eu sou consciente de ser e essa mesma confusão ecoará o reflexo da minha própria grandeza. Incrível, né? Preparas uma mesa perante a mim, na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com azeite e o meu cálice faz transbordar. Em face à aparente oposição e conflito, eu terei sucesso, pois vou continuar a manifestar a abundância do que agora eu sou consciente de ser.
Minha cabeça é a minha consciência. Continuará transbordando a alegria de ser Deus. Certamente a bondade e a misericórdia sempre me guiarão e habitarei a casa do Senhor por todos os dias da minha vida. E agora, por eu ser consciente de ser bom e misericordioso, os sinais de bondade e misericórdia são compelidos a acompanhar-me todos os dias da minha vida, pois vou continuar a habitar a casa de Deus, a consciência de ser sempre. Uau! Espero que tenha chego aí como chegou aqui essas palavras. Capítulo 26, Getsemane. Seguiu Jesus com seus discípulos e, chegando a um lugar chamado Getsemane, disse-lhes: Assentai-vos por aqui, enquanto eu vou ali para orar. Em uma das mais maravilhosas experiências espirituais, é contada na passagem de Jesus no jardim do Getsemane. Mas o homem não consegue ver a luz da sua simbologia e tem interpretado erroneamente essa união espiritual como uma experiência frustrada, onde Jesus suplicou em vão para que o seu Pai mudasse o seu destino. Getsemane, para os místicos, é o jardim da criação, o lugar da consciência onde o homem vai para realizar os seus objetivos definidos. Getsemane é uma palavra composta que significa extrair uma substância oleosa, jet, extrair, e sêmen, substância oleosa. A história em Getsemane revela para o sábio iluminado uma simbologia dramática do ato da criação. Assim como o homem contém dentro de si a substância oleosa que o ato da fecundação é construída para gerar uma imagem semelhante a si mesmo, então ele também possui dentro de si a consciência, este mesmo princípio divino que condiciona a si mesmo em diversos estados de consciência e sem nenhuma assistência externa gera sua semelhança em forma objetiva. O jardim é uma parte de uma terra cultivada em um solo especialmente preparado, onde as sementes escolhidas pelo jardineiro são plantadas e cultivadas. Getsemane é um jardim, um lugar na consciência onde o indivíduo vai para definir claramente os seus objetivos. O homem entra neste jardim enquanto ele tira sua atenção do mundo ao redor e coloca sobre ele os seus objetivos. Os desejos do homem, definidos com clareza, são as sementes que contêm em si o poder e o plano da autoexpressão. Assim como essas sementes, os desejos dentro do homem também são enterrados em uma substância oleosa, ou seja, a mistura da atitude da alegria e da gratidão na sua mente. Conforme o homem contempla ser e possuir o que deseja ser e possuir, ele inicia o processo de germinação, a germinação da semente ou o ato espiritual da criação. Essas sementes são plantadas e germinadas dentro do homem, se impregna em seu estado louco e selvagem de alegria, conscientemente sentindo e alegando-se ser aquilo que ele anteriormente desejava ser. Os desejos expressos ou germinados resultam na manifestação desse desejo particular. O homem não pode realizar algo e ainda continuar a desejar este algo que realizou. Então, conforme ele conscientemente sente a sensação de ser e de possuir a coisa desejada, o seu desejo de ser ou de possuir essa coisa se encerra automaticamente. O desejo está realizado. A atitude receptiva da mente de receber e sentir o sentimento interior de ser a coisa desejada é o solo fértil ou o ventre que recebe a semente, o desejo definido. Lembra, eu já comecei falando para vocês, né, de clareza sobre aquilo que a gente quer. Gente, se cair aqui, o pessoal que tá no
no Instagram, vem pro Zoom, tá? A semente que brota para fora do homem cresce à imagem e semelhança que o homem plantou. Da mesma forma, a semente espiritual, a sua reivindicação consciente de ser aquilo que você é, e até então o que você deseja ser, se transformará na sua imagem e semelhança, em quem e por quem ela foi plantada. Ou seja, né? Se eu planto abacate, não tem jeito de eu colher morango. Sim, Getsemane é um jardim cultivado, onde o homem disciplinado entra para semear as suas sementes de alegria, através da atitude receptiva da sua mente. Este é um lugar onde ele cuida e cultiva todas as sementes para que elas brotem e se desenvolvam para fora de si, porque por ele sentir conscientemente a alegria de ser tudo o que anteriormente ele desejava ser. Sinta como grande jardineiro a alegria interior de saber que essas sementes e qualidades, agora não vistas, serão vistas assim que essas sementes da consciência crescerem e atingirem a maturidade, né? Ou seja, ter paciência com o processo, né, gente? Ter paciência. A gente não planta uma semente hoje, um pé de tomate hoje, a gente não planta uma semente hoje e amanhã ela tá dando tomate. Então a gente precisa ter paciência com o nosso processo, seja um processo terapêutico, seja o nosso processo de empreendedorismo, seja no nosso negócio, no nosso relacionamento. Nós precisamos estar presentes, né, para plantar boas sementes, principalmente para ter um objetivo claro daquilo que eu quero, daquilo que eu busco, daquilo que eu tenho consciência de ser, ter esse objetivo claro, plantar essas sementes com amor, com gratidão, com presença, cuidar desse jardim, fazer aquilo que se requer e no tempo certo, na hora certa, quando essa fruta estiver madura, né? Ela então aqui, quando esse fruto estiver pronto, então ele vai efetivamente, né, crescer e aflorar aqui. A consciência de ser é o seu senhor e esposo, o estado da sua consciência em que habita em você a sua amada esposa. E o estado que você torna visível é o filho que dá prova do testemunho da revelação de seu pai e de sua mãe, pois o seu mundo visível é feito à imagem e semelhança do estado de consciência em que você vive. O seu mundo e tudo o que nele existe são nada mais, nada menos que a definição objetiva da sua consciência. Gente, ó, quem tá aqui no Instagram, se cair, tá? Se vocês escolherem não vir pro Zoom, né? Aí só depois quando eu subir o vídeo no YouTube. Mas quem escolher, tá? Vem pro Zoom pra gente terminar essa leitura que tá incrível hoje. Sabendo que isso é verdade, escolha bem a mãe dos seus filhos, o estado de consciência que habita em você, a sua concepção de si mesmo. Ou seja, escolha bem os seus pensamentos e os seus sentimentos. O homem sábio escolhe sua esposa com grande distinção. Ele sabe que seus filhos herdam as características dos seus pais, e então ele dedica muito tempo e cuidado para escolher a esposa. O sábio sabe que o estado de consciência em que ele vive é a mulher que ele escolheu, a mãe de seus filhos, e que este estado uma hora irá gerar um filho neste mundo. Então ele sempre é criterioso na escolha e sempre escolhe para si os seus ideais mais elevados. Ele conscientemente define ser o que ele deseja ser. Conscientemente, consciência, presença, clareza, definição de ser aquilo que ele deseja ser. Então, preciso ter clareza daquilo que eu quero, né? Muitas vezes eu falo muito isso num relacionamento de casal, né? O que você quer? Qual é o tipo de relacionamento que você quer? A pessoa fala tudo aquilo que ela não quer.
Eu não quero um homem isso, eu não quero um homem aquilo, eu não quero uma mulher isso, eu não quero uma mulher aquilo, eu não quero um relacionamento assim, não quero um relacionamento. Tá, mas qual é o tipo de relacionamento que você quer? A pessoa não sabe, né? O que é diferente disso que você está vivendo hoje? Qual é a clareza disso? Como você tem consciência daquilo que você quer para sua vida, para que você seja isso, para que você esteja isso, para que você crie isso na sua vida, né? Isso no trabalho, enfim, tudo mais. Quando o homem percebe que o seu estado de consciência em que ele vive é a escolha de uma companhia que ele faz, ele será mais cuidadoso com os seus humores e sentimentos. Ele não permitirá agir por sugestões de medo, de escassez ou de qualquer impressão indesejável. Tais sugestões de escassez nunca poderiam passar pela vigília da mente disciplinada do sábio, pois ele sabe que cada afirmação consciente deve, a seu tempo, ser expressa como uma condição em seu mundo, em seu ambiente. Então, ele permanece fiel à sua amada e ao seu objetivo definido, definindo, reivindicando e sentindo-se ser aquilo que ele deseja expressar, né? Então, é aquilo que eu sempre falo para vocês, estar presente para os meus pensamentos, para os meus sentimentos, sempre presente. Orai e vigiai, não é? É isso que ele fala, estar presente para aquilo que a gente sente, porque cada sentimento, cada pensamento é uma semente nesse solo fértil que vai aí criar a nossa realidade. Então, muitas vezes, muitas coisas que nós estamos vivendo hoje são aí, né, resultados dessa nossa inconsciência. E o que a gente faz com isso? Olha com bons olhos e escolhe a partir de agora fazer diferente. Tá certo? Basta o homem se perguntar se o seu objetivo definido seria uma coisa alegre e bela, se ele fosse realizado. Se a sua resposta for afirmativa, então ele pode ter certeza de que a sua noiva escolhida é uma princesa de Israel, uma filha de Judá, pois cada objetivo definido que expressa alegra, quando realizado, a uma filha de Judá. Jesus tinha com ele os seus discípulos, os atributos dos discípulos na mente, né? Vale a pena a gente assistir essa aula. Eu acho que eu vou até mudar o nome dessa aula para atributos discipulados da mente, porque é incrível. Vou criar algo especial sobre isso. No entanto, no momento em que ele decidiu orar, ele ordenou que eles se assentassem enquanto ele orava, para que nenhum pensamento ou crença fosse capaz de negar a realização do seu desejo e que pudesse invadir a sua consciência. Jesus tinha com ele os seus discípulos, os atributos discipulados da mente. No entanto, no momento em que ele decidiu orar, ele ordenou para que eles assentassem enquanto ele orava, para que nenhum pensamento ou crença que fosse capaz de negar a realização do seu desejo pudesse invadir a sua consciência. Gente, resta só 1 minuto aqui no Instagram, tá? Então, olha lá, e vou continuar lendo. Quem, porventura, não conseguir entrar no Zoom, aí vai ter que assistir depois o restante lá no YouTube, tá? Então, vou deixar rolando aí. Gratidão por vocês estarem aqui. E a gente se encontra na próxima segunda-feira. Vão lá para o YouTube assistir a live completa, tá certo? Gratidão, gente. Deixa eu só desligar aqui o YouTube, tá? Permaneçam aqui. Então, vamos lá, retomando aqui. Siga o exemplo de Jesus, que os seus desejos definidos com clareza, entrou no jardim do Getsêmani, o seu estado de alegria, acompanhando os seus discípulos, a sua mente disciplinada, para se entregar a um estado de realização e de alegria intensa. Ao fixar a sua atenção ao seu objetivo, ele comanda sua mente disciplinada para assistir e se manter fiel ao objetivo fixado.
Contemplando a alegria que ele teria ao realizar o seu desejo, ele iniciou um ato espiritual de criação, o ato da expressão externamente a sua mente espiritual e o seu desejo definido. Em seu foco fixado, lá ele permanecia declarando-se e sentindo ser o que ele, antes de entrar no Getsemane, desejava ser, até que todo o seu ser, a sua consciência, fosse banhada pela essência da alegria que penetrasse em o seu sangue, a vida. Em suma, lá ele ficava até que toda a sua consciência fosse permeada por uma vívida alegria de ser e ter o seu objetivo definido. Quando essa fixação interior é alcançada, o sábio permanece através do seu sentimento de alegria, que ele transformou em seu antigo estado de consciência e atingiu uma nova e atual consciência, a Páscoa, a crucificação foi realizada. A fixação ou a crucificação de uma nova consciência é seguida pelo sabate, ou sábado, o sétimo dia, o momento de descanso. Há um intervalo de tempo entre a impressão e a sua expressão. Guardem isso, por favor, aos imediatistas. Por favor, anotem isso aí. Há sempre um intervalo de tempo entre a impressão e a expressão, entre a afirmação consciente e a sua manifestação. Tenham paciência com o processo. Param de fazer zenão. Vamos vir aqui fazer a placa com a Regiane. Vem cá. Vamos fazer essa placa aqui, incrível, maravilhosa, que tem aqui o ancoramento com os anjos. É sobre isso a placa Zenão, viu? Sobre ter paciência com o processo, sobre confiança, sobre soltar. Eu sou apaixonada por essa placa, eu sempre falo para vocês dela também, né? Porque, assim, o conteúdo tem tudo a ver com ela. Esse intervalo é chamado de sabate, o período de repouso ou de não esforço, autossepulcro. Manter a consciência de ser inabalável ou possuir um determinado estado é o mesmo que aguardar o sábado. A história da crucificação expressa maravilhosamente esta quietude espiritual ou descanso. Dizem que depois que Jesus exclamou, está consumado, ele foi colocado em um sepulcro e lá ele permaneceu durante todo o sábado. Quando um novo estado de consciência for alcançado, assim que você sentir que a sua realização está fixada e segura do seu conhecimento, você estará pronto. Então você também vai exclamar, está consumado. E você entrará no sepulcro ou no sabate, em um intervalo de tempo no qual você permanecerá impassível na convicção de que a sua nova consciência deverá ser ressuscitada, ou seja, ser visível na Páscoa, no dia da passagem para a ressurreição. Uma nuvem carregada não irá precipitar-se sobre forma de chuva até que ela atinja o seu ponto de saturação. Assim como o estado em que você se relaciona não irá expressar até que esteja completamente permeável e que assim ela será consumada. Ou seja, gente, mais uma vez, tenha paciência com o processo. Vou até grifar isso aqui, ó. O estado em que você se relaciona não irá se expressar até que esteja completamente permeável de consciência de que assim ele será, e ele será consumado. Ou seja, o neném só nasce na hora que tem que nascer, a planta só floresce na hora que tem que florescer, não é à toa que a gente tem aí, né? As 4 estações do ano, e quando a gente quer atropelar isso, quando acontece tudo isso, acontece as grandes catástrofes que a gente está vendo aí, as grandes desorientações climáticas, por exemplo. Não sei nem porque eu estou falando isso, mas deve ter um porquê. Podia ter usado outro exemplo. Mas a gente precisa ter paciência com o processo.
ter ordem, né? Equilíbrio, um movimento sistêmico aí, né? De ordem, de equilíbrio, né? Existe a lei da compensação divina, a lei, né? Aqui, aonde a gente fala, né? De aguardar o tempo correto para todas as coisas, ter paciência com o processo. O objetivo definido é o seu estado imaginário, assim como o equador é a linha imaginária onde o Sol deve passar para marcar o início da primavera. Este estado, assim como a Lua, não tem luz própria ou vida, mas irá refletir a luz do Sol e da sua consciência. Eu sou a luz do mundo, eu sou a ressurreição e a vida. Assim como a Páscoa é determinada pela lua cheia em Áries, assim também a ressurreição da sua reivindicação consciente é determinada pela plena consciência de viver essa nova concepção. A maioria dos homens não consegue ressuscitar os seus objetivos porque eles não conseguem permanecer fiéis ao seu estado recém-definido. Eles ficam não conseguem alcançar a plenitude. Se o homem pudesse ter em mente o fato de que não poderá haver nenhuma Páscoa ou dia da ressurreição até que a lua, a consciência, esteja cheia, ele permaneceria no estado pelo qual ele deseja conscientemente passar. Só será expresso ou ressuscitado depois que ele se manter fiel interiormente ao estado de ser o seu objetivo definido, até que o seu todo, até que o seu todo ser vibre a sensação de realmente ser a reivindicação consciente, vivendo conscientemente esse estado. Somente desta maneira é que o homem sempre poderá ressuscitar ou realizar os seus desejos. Ou seja, quando nós temos um objetivo definido, quando nós sabemos aonde nós queremos chegar, mesmo com as adversidades, mesmo com as dificuldades, mesmo quando as coisas não dão certo, nós sim nos abalamos, nós ficamos tristes, ficamos chateados, mas nós continuamos firmes no nosso propósito, porque nós sabemos aonde estamos e aonde queremos chegar, nós sabemos que plantamos boas sementes, estamos cuidando. E mesmo que às vezes apareçam algumas ervas daninhas, nós temos forças para ir lá curar, para ir lá tirar, trabalhar tudo isso, né? E criar uma realidade diferente. Então, esse também aqui é um lugar é um convite para um estado de presença, né? Para um estado de ser consciente aqui na nossa vida. Esse é o convite aqui dessa leitura, de todo esse movimento incrível. Eu vou parar a leitura por aqui, tá certo? E eu desejo que você faça aí as suas reflexões, que você assista esse vídeo várias e várias vezes, né? Desligue aí o botãozinho de censura, vai baixando as suas barreiras e vai deixando com que cada movimento, que cada palavra, que cada energia, que cada consciência que chegue aí para você transforme você, o seu ser, e que traga cada dia mais clareza, né, para aquilo que você deseja ser e criar aqui. Que cada dia mais você tenha essa alegria e essa certeza de ser quem você é, de reconhecer quem você é aqui nesse planeta. Né? Aqui ele falou muito desse estado de ser a alegria. Nós escutamos muito, né? Dizer que o dinheiro segue a alegria, porque o dinheiro segue aquilo que é verdadeiro. O dinheiro é uma energia, né? É uma das qualidades da energia. E quando a gente tem essa alegria, essa certeza de ser, né? Sermos alegres, tudo aquilo que a gente deseja, a gente consegue manifestar aqui. A alegria, a abundância, a prosperidade, a saúde, um bom relacionamento e tudo mais que a gente busca. E eu desejo isso para você a cada dia mais, que você tenha cada dia mais consciência de ser, de lembrar cada dia mais de que você é grande, de que você é forte, de que você é amável, de que você é o grande criador da sua realidade aqui. Que tudo está disponível para você, basta que você reconheça o seu valor, que você reconheça quem você é.
tá certo? Gratidão por você estar aqui, gratidão por essa oportunidade de compartilhar com vocês esses ensinamentos. Quem escolher se aprofundar, vir para um atendimento, vou ficar muito feliz, né, em ser aí parte da sua expansão da consciência através do meu trabalho, os atendimentos presencial e online continuam da mesma forma. Você pode me chamar aqui que vai ser um prazer, né, contribuir com você. Lembra de se inscrever aqui no canal, deixar o seu like maroto aqui para a gente se tornar essa grande corrente do bem e que esse conteúdo chegue para mais pessoas, tá certo? Gratidão e a gente se vê segunda-feira.